E vem conferir a crítica do filme Os Horrores de Caddo Lake. E chegou na Max, ex-HBO Max, o filme Os Horrores de Caddo Lake. E esse é aquele filme que passou despercebido por muitas pessoas, porque a Max, assim como outros streamings, divulga muito pouco os filmes que saem na sua plataforma. Então se você não descobrir sem querer, parece que você nem sabe que esses filmes existem. Mas sim, Os Horrores de Caddo Lake lançou nesse mês de outubro, comemorando a época do Halloween, com um filme que não chega a ser terror, é mais um suspense, mas com ideias muito interessantes. Esse é aquele filme que ele é mais decepcionante do que ruim, mas ele é decepcionante. Ele é decepcionante pela forma como a sua história se conclui, porque a forma como a narrativa é desenvolvida é muito interessante. Os personagens que são apresentados eu também gostei bastante, mas a conclusão me decepcionou. Mas vamos começar devagar. O que é Os Horrores de Caddo Lake? Ele conta a história de um lake, que seria um lago, e nesse lago uma comunidade vive em volta desse lago, e esse lago meio que dá frutos, comidas e também até transporte para aquelas pessoas. Até que coisas misteriosas começam a acontecer naquele lago, como por exemplo, barcos desaparecerem, até que uma pessoa acaba desaparecendo, e aí começa o mistério de onde está essa pessoa, quem pode encontrar ela, e isso que vira a temática interessante do filme. O filme, quando ele começa a realmente apresentar os personagens, já achei uma ideia muito curiosa, porque normalmente esses filmes que tem essa temática que ele apresenta, que seria de onde está a pessoa, o suspense, já começa muito com isso. Aqui não. Aqui ele mostra núcleos diferentes, e nesses núcleos diferentes ele tenta desenvolver ao máximo os personagens, e isso é muito interessante, porque a gente cria camada com aqueles personagens, a gente cria envolvimento e interesse pela história que está sendo apresentada por eles, e isso deveria ser o fundamental para todo filme. Em filme de qualquer gênero, se você se importa com os personagens, mesmo que a história não seja a mais complexa do mundo, você vai querer acompanhá-la do começo ao fim, porque você se importa com eles, você quer o bem deles. E aqui é isso. Você conhecendo as duas famílias distintas e a comunidade que há em volta faz com que você, como público, queira saber mais daquele mistério, mais daquele suspense, o que está acontecendo naquele lago, que já é uma ideia interessante. O que está acontecendo naquele lago? Por que lobos aparecem? Por que mariposas, borboletas vão de um ponto a outro? Isso é interessante. O que está acontecendo ali? Então esse começo do filme eu acho muito promissor. O problema é, eu consegui matar o principal virada do filme, que acontece na metade, muito rápido, porque tem alguns desfechos que se você pensar um pouquinho você já mata. Então a partir daí o filme perde um pouco aquele fator surpresa pra mim, e mesmo assim, se você mostrar como o filme estava indo bem, ele continua me deixando preso. Eu queria saber como eles iam chegar naquele ponto. Então o começo do filme até a metade, que dá a primeira grande virada, você acaba gostando dos personagens, se importando com aquele universo, apesar de eu achar que a ambientação da cidade, do lago, poderia ser um pouco melhor em alguns pontos, porque aparecem muitos poucos personagens, e esses personagens aparecem, não dão tanta camada do que a cidade como um todo, e isso eu acho que eu senti um pouco de falta. Isso podendo trabalhar um pouco melhor. Tanto criar um pouco mais de ambientação com os personagens e com alguns momentos ali, como também trabalhar um pouco mais a história secundária de alguns personagens. Tem algumas ideias de paternidade, de amigos próximos, de bullying, também de adoção, que seriam super interessantes de se desenvolver, e que pra mim eles deixam de lado para focar só na história da menina principal e de um menino que está em outro ponto. A partir daí, eu acho que esses são os dois pontos mais fracos do filme pra mim até o final, que o final é ruim. Quando você pensa nesse ponto, poderia ter uma ambientação um pouco melhor em relação à cidade, à atmosfera da cidade e às casas em volta, e também eu sinto um pouco de falta das histórias paralelas. Tem muitas ideias boas que não são tão bem executadas como poderiam ser aqui nesse filme. Isso acaba me deixando um pouco triste. Claro, o filme acaba te entregando um bom mistério, acaba te prendendo, acaba querendo fazer com que você saiba o que aconteceu, mas esse ponto acaba fazendo falta mais pra frente. Parece que falta algo em alguns momentos. Parece que algumas discussões, elas são começadas, mas não são fechadas. E aí começa a grande virada do filme, começa o desenvolvimento do grande plot que é o filme. Essa parte é interessante como eles começam a desenvolver. Como eu falei, eu matei bem antes deles revelar, mas quando eles estavam mostrando o que ia acontecer, como iam descobrindo como funcionava aquele universo, aquele lago, tava me deixando curioso, até que chega no final do filme. Quando chega no final do filme, aí ele é uma decepção pra mim, porque é aquele final que eu fiquei pensando, nossa, eles chegaram agora nesse ponto, faltando 20 minutos pra acabar o filme, então quer dizer que não vão explorar nada. E realmente não exploram, porque quando
quando o filme parece que ele vai começar a engrenar, quando o filme parece que ele vai chegar num ponto interessante, quando as grandes temáticas do filme vão ser trabalhadas, o grande ponto do filme vai mostrar um ponto a mais, ele simplesmente acaba. E eu acho um final decepcionante. A forma como eles ligam tudo pode até ser coerente e tirar furos de roteiro que o filme tem, mas quando você pensa no filme como um todo, é um final rápido, apressado e decepcionante. Eu acredito que muito disso aconteceu pelo baixo orçamento e também pelos cortes que tiveram. Esse filme poderia ter uns 15 minutos a mais explorando o ponto principal do filme. Parece que esse filme é um prelúdio, ele é um prólogo para algo que nunca vai acontecer. E quando começa a acontecer, quando você pode explorar, quando você pode entrar na ficção científica, eles deixam tudo de lado e o filme vem uma decepção. Para mim, esse é aquele final que acaba até estragando o filme. Como eu falei, o filme como um todo não tem como falar que ele é péssimo por causa do final, porque ele é bem dirigido, ele é bem conduzido, tem uma boa trilha sonora, tem boas atuações, mas quando você pensa como um todo, esse final estraga muito o que o filme poderia ser. Esse é uma boa adição de catálogo para Max, mas quando você pensa como um todo, é um filme que se fosse pro cinema eu ia reclamar muito mais. Eu digo mais, esse é aquele filme que as pessoas iriam mencionar em várias listas, caso o final fosse bom. Que esse final ruim, cada vez que eu penso no filme eu gosto menos dele por causa do final. É um final que ele é difícil criticar, porque ele fecha todas as linhas, ele não deixa tantos furos, mas como um todo é um final muito decepcionante, porque ele é apressado, porque ele não consegue desenvolver a maioria das temáticas, porque quando parece que o filme começou a ficar bom, ele acaba terminando. Realmente é um final ruim, que não me agrada de modo nenhum. Não é um final ruim porque ele amarra tudo, mas é um final muito decepcionante, que estraga muito da aventura, porque esse filme, ele é diferente daqueles filmes que você fala, o que importa é a jornada e não a conclusão. Não, aqui a conclusão é importante para a jornada funcionar. E aqui a jornada, a conclusão não é tão boa, deixa algumas peças sem explicar e acaba virando um final decepcionante. Concluindo, Os Horrores de Cado Lake é mais decepcionante do que ruim. Mas a decepção, e a que faz o filme não ser bom pra mim, acaba sendo o final, que cada vez que eu penso eu gosto menos. É um filme que ele tem boas atuações, uma boa direção no modo como um todo, cria um bom mistério, e ele acaba conseguindo te prender porque ele consegue trabalhar bem os personagens no começo do filme. Mas falta criar uma ambientação um pouco melhor em alguns pontos, também precisa desenvolver um pouco melhor algumas histórias paralelas, algumas mensagens poderiam ser mais fortes, e principalmente o final. O final acelerado, apressado, faz que o final seja fraco pra mim e que me desagrade, e que terminou um filme que eu tava empolgado, até triste, reclamando do filme. E por isso que eu fecho o filme Os Horrores de Cado Lake com uma nota 5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que eu achou de Os Horrores de Cado Lake? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.